Gravando aula 3. Então, vamos começar. Apresentação por slide. Então, vamos lá. Nossa disciplina, desenvolvimento de disfunção neurológica. Então, hoje nós vamos estudar, a partir de hoje, nós vamos estudar alguns fatores que vão estar envolvidos no desenvolvimento da psicomotricidade. Fatores importantes, tá? E o primeiro deles vai ser tônus muscular, a tonicidade. A gente vai ver a importância, entender o que é o tônus, qual a função do tônus na postura, tá? Nós vamos discutir sobre o efeito do tônus muscular na postura e estudar os diferentes fatores psicomotor em relação com o tônus, né? O que o tônus pode interferir nesse desenvolvimento da psicomotricidade? Então, vamos lá. Admitindo a Natália. Então, o que a gente entende de novo sobre desenvolvimento psicomotor, né? Então, a gente sabe que a psicomotricidade, o desenvolvimento psicomotor é um processo o quê? Evolutivo, né? Lembra que eu falei que nós, seres humanos, nascemos imperfeitos a partir de quê, professora? Nascemos perfeitos a ponto de estar tudo ok com os órgãos sensoriais e os órgãos motores, mas eles ainda não adquiriram toda a capacidade de desenvolvimento deles, eles ainda estão desenvolvendo. Então, a maturação do sistema nervoso central ainda não está terminada, tá? Hoje a gente vai ver que ela vai terminar totalmente lá a partir dos 7 anos de idade, tá? Então, o sistema nervoso ele vai se maturando depois do nascimento, tá? Até os 2 meses, nós somos regidos apenas por reflexo, né? Então, por quê? Porque o reflexo, quando a gente fala reflexo primitivo, ele é independente da vontade, tá? A partir do momento que vai acontecendo a mielinização das estruturas, a mielinização do sistema nervoso central, o sistema nervoso vai maturando, né? Vai amadurecendo. Mas antes dele amadurecer, nós passamos por uma série de aprendizagem, né? Uma série de experiências, tá? E a gente pode dizer que as aprendizagens nessa época, depois que com o desenvolvimento da maturação, elas vão depender mais das informações provindas do meio externo, que são captadas pelos órgãos sensoriais, tá? Então, lembra que eu falei que a mãe tem um grande papel, né? O papel da mãe conversar, da mãe estimular o máximo de motor, né? Sensorial, de fala, de audição da criança, né? Vai depender muito da mãe. Ela tem um papel primordial. A mãe é o cuidador que fica mais com essa criança, né? Então, às vezes, a mãe passa 12 horas por dia fora, né? Quem cuida dessa criança vai ter essa responsabilidade, esse estímulo, tá? Porque às vezes a criança vai demorar muito a falar, demorar muito a andar, tá? Mas vai ver o estímulo que ela recebeu, né? Só ficava deitada no berço, né? Só olhando para cima. Não andava descalço, né? Não estimulava os receptores captores do pé, os receptores sensoriais plantares do pé, né? Então, a gente vai observar que as aprendizagens nessa fase vão depender muito do que é captado pelos órgãos sensoriais pelo ambiente, provindo do ambiente externo, tá? Então, o ambiente externo, ele tem que ser rico de informações. Quando a gente fala de um ambiente externo rico em informações, a gente está falando de comprar brinquedos caros, né? A gente está falando de comprar brinquedos completos, né? A gente está falando mesmo de estímulo sensorial, textura, tamanhos diferentes, tá? De objetos diferentes, tá? Então, a gente observa que as aprendizagens, então, nessa segunda fase aqui, elas vão depender muito da captação dos órgãos sensoriais. E se chega até a criança, né? Porque a criança não tem a capacidade de ir lá até o estímulo tem que vir até ela aqui. A cognição, então, ela é compreendida como uma interação entre o meio ambiente
referindo-se a pessoas e objetos. Então, a criança, se a gente observar nessas fotinhas aqui, ela vai começar a entender as interações, né? Ela tende a interagir com o meio, né? Então, se a gente observar aqui, ó, nessa foto desse bebezinho ajudando, né? Então, ele percebeu a ação dos coelhinhos e tá ali pronto para ajudar, né? Então, as crianças, a cognição, o entendimento delas vai se referir sempre o que a posição delas, como elas vão agir referindo-se a pessoas e aos objetos. Tá? Então, tudo isso vai promover alguma ação, certo? E para isso vai desenvolver essa cognição. Então, a ação vai cada vez mais estimulando a cognição da criança, o entendimento, né? Então, esse bebezinho que vai entender, esse coelhinho que é uma estátua, né? Mas isso vai demorar. Até então, ele acha que é de verdade, tá? Então, um dos autores que vão estar falando muito disso, do desenvolvimento sensorial, desenvolvimento de maturação, é o Piaget, tá? Então, a segunda teoria piagetiana para o desenvolvimento dos processos mentais superiores, Piaget vai falar muito do desenvolvimento cognitivo, dos desenvolvimentos dos processos mentais, tá? E ele nos fala que a criança vai passar por 3 períodos, de acordo com a sua idade, tá? Então, de 0 a 2 anos, ele considera que seria o período sensório-motor, né? Então, a captação do ambiente, a captação através dos receptores sensoriais dos estímulos do meio externo, do ambiente que a criança vive, tá? Então, esse período vai demorar. Então, a criança não está pronta ainda. Ela vai estar no período sensório-motor. Ela depende muito do ambiente, ela depende muito de como esses captores, esses receptores e esses órgãos sensitivos vão captar essas informações, tá? E esse período vai durar até 2 anos de idade. O período da inteligência representativa, que vai conduzir às operações concretas, vai durar de 2 a 12 anos. O que seria essa inteligência representativa, né? Então, aqui, a criança ainda não tem muito noção da razão, né? Ele não é muito razão. É mais a imaginação, né? Ele imaginar os contos, ele imaginar histórias. Então, ele não tem uma inteligência muito de formal, né? Ele representa. De acordo com o mundo que ele está, ele vai representar, tá? Então, ele vai imaginar. Então, por exemplo, a mãe saiu para trabalhar. Ele imagina, às vezes ele se desespera porque ele imagina que a mãe desapareceu, nunca mais vai voltar. Ele não entende que a mãe saiu para trabalhar, mas que ao final do dia ele vai retornar, tá? À medida com que ele vai se acostumando, vai havendo muita conversa, muito diálogo, tá? É um erro pensar que as crianças não necessitam de diálogo, né? As crianças, elas vão formando realmente, eles não têm totalmente a inteligência formada, mas a partir do momento dos 2 anos que eles vão tendo essa inteligência representativa, essa imaginação vai se tornando cada vez mais real, tá? E vai passando para as operações mesmo formais, para o raciocínio mesmo, tá? Então, é importante esse diálogo, essa rotina, tá? Para ele entender as situações, tá? E aí, como ele vai se comportar, vai depender muito do como foi esse período de formação da inteligência representativa. E, finalmente, após 2 anos, 12 anos em diante, ele vai entrar no período das operações formais ou proposicionais, né? Então, são operações que ele já está como se fosse um mini adulto, né? Então, ele entende muito, né? Ele questiona muito, né? Já está na escola, já está dominando ali o seu mundo, a sua rotina, certo? Então, é só a partir dos 12 anos que a gente pode mesmo cobrar dessa criança ou então interagir mais com essas operações mais formais. Até então, dialogar sobre gastos, dialogar sobre dinheiro, até então, essa inteligência representativa dele, ele não entende que ele está gastando energia e isso é
gastar água, vai prejudicar o planeta, para ele tanto faz, né? Ele não entende. A partir dos 12 anos que eles vão mesmo realmente entrando nesse período de operações formais ou proposicionais, ou entendendo mesmo, entrando nesse raciocínio lógico, e aí vão se tornando, deixando esse período de processo mental inferior, tá? E aí o processo mentais superiores vão passando mais por esse período e vai conseguindo mesmo um bom desenvolvimento cognitivo. Vamos ver quem está aqui para adicionarmos. Admitir. Estou. Alguém quer falar? Bruno chegando. E aí? Alguém está com o microfone aberto. Então, vamos lá. Piaget, então, nos falou do período sensório motor, tá? E os 6 estágios. A gente vai passar só esses 6 estágios, porque o período sensório motor é um período de grande, que a gente precisa de grande concentração nele, porque a partir do sensório motor, a gente vai conseguir, se for um sensório motor bem feito, a gente vai conseguir também que os outros períodos aconteça tudo bem, certo? Mas se faltar muito esse período sensório motor, a gente não conseguir cumprir esses estágios, os outros períodos também podem ficar deficitários, tá? Então, a gente observa o quê? Que quando a gente fala de estágio 1 do período sensório motor, né, que é aquela primeira fase, está relacionado apenas a respostas reflexas. E o estágio 1 vai de 0 a 1 mês. Aqui não tem inteligência, aqui não tem voluntariedade, tá? Aqui é só respostas reflexas. Então, por exemplo, lembra? Mãozinha, pegou, vai fechar. Independente de carinho, independente de querer, tá? Pus a mão, tá com 1 mês. Pus o dedinho, uma caneta aqui na planta aqui da palma da mão, vai fechar e vai apertar. Reflexo palmar, tá? Portanto, palmar. Então, estágio 2, a gente observa que acontece o aparecimento dos primeiros hábitos, tá? Que ainda não significam também inteligência. Ainda está em processo de quê? De reflexos decaindo, tá? De 0 a 1 mês, o reflexo está como se fosse o pico, tá? Das respostas reflexas. De 1 a 4 meses, a gente ainda pode observar respostas reflexas, mas elas estão decaindo. Está começando a passar para ato motor voluntário. Tá? Mas ainda no estágio 2, a gente observa o aparecimento desses primeiros hábitos, tá? Mas ainda não significa inteligência, certo? Não tem determinação de começo, meio e fim, certo? E esse período do estágio 2 vai de 1 a 4 meses. O reflexo está decaindo, mas ainda tem muita resposta, que é a resposta reflexa. No estágio 3, que vai aqui a partir de 4 a 8 meses, nós observamos o começo da aquisição da inteligência, tá? Onde está se apresentando o desenvolvimento da coordenação, da visão e preensão. Então, aqui, ó, parou isso aqui, ó, tá? Então, no estágio 3, parou o reflexo. Ele só vai pegar se ele quiser, tá? Então, vai começar a ter essa coordenação. Ele vai começar a ter a coordenação da visão. O que é isso? Olhou, acompanhou com o olho. Né? Olhou, focou, acompanhou com o olho, tá? E a apreensão. Então, vai deixar de ter essa apreensão, vai ter essa coordenação. Começar a ter essa coordenação do agarrar. É claro que ele ainda dá conta de pegar um objeto pequeno, né? Não segurar de forma delicada. Aqui ainda não, tá? Mas vai começar a ter a apreensão o quê? De mão cheia, tá? Aquela apreensão sem coordenação fina. No estágio 4 e 5, a inteligência motora prática vem permitir que a criança tenha uma finalidade dos seus atos, tá? Em seguida, ele procura novos meios diferentes dos esquemas de assimilação que já conhecia. Então, por exemplo, ele vai jogar a bolinha, então ele sabe que aquela bolinha às vezes rolou para debaixo da cama e que ela está embaixo da cama, tá? Porque antes desse 4 a 8 meses aqui, se a bolinha também rolasse para debaixo da cama, o que ele entendia? Bolinha desapareceu, foi para outro planeta. Quero brincar com outra coisa. Agora não. Ele já começa a fazer uma pequena assimilação.
opa, se eu levantar o lençol debaixo da cama, vai ter uma bolinha lá, que ela rolou para lá. Então, a bolinha não desaparece, tá? Ele vai começando a ter essa inteligência sensório-motora. No estágio 6, né, um estágio de transição. Deixa eu passar isso aqui para aqui. Então, o estágio 6 é um estágio de transição para o início do simbolismo, tá? E vai permitir abandonar os simples tateios exteriores e materiais em favor de combinações interiorizadas, né? Então, por exemplo, ele vai deixar o início do simbolismo. O que seria esse simbolismo? Vai deixar de ter, vai começar a fazer questões das relações, né? Esses brinquedos aqui são meus, tá? O pai e a mãe são meus, tá? São pertences a mim. Eu moro nesta casa. Então, ele vai começando a fazer isso. A mãe significa muito para mim. Ele vai fazendo esse simbolismo, vai tendo essa noção de que os materiais pertencem, são objetos, não são... Os objetos são objetos inanimados, não têm vida, tá? Mas vão fazendo essa relação com esse exterior dessa forma. Vai deixando esse estágio, vai fazendo esse estágio de transição, tá? Entre essa inteligência que até então era só pelo sensório motor e vai começando a adquirir esses outros tateios, esse outro início do simbolismo, tá? Vai dando significação às coisas. Então, a gente sabe que o desenvolvimento psicomotor, lembra que a gente, nas primeiras aulas, eu sempre falei bati nessa tecla. Então, para a gente ter um psicomotor, o que tem que estar inteirado? O emocional, tá? O motor não funciona sem ser o psíquico, certo? Então, o psicomotor é as duas áreas. A área cognitiva, a área emocional, a área motora, tá? Tem que estar integrada, certo? A criança tem que estar motivada, né? Então, a gente observa para esse desenvolvimento psicomotor, ao nascer o bebê e seu sistema nervoso central estão preparados para receber ainda as informações, tá? Dos principais o quê? Órgãos sensoriais. Ele está preparado para receber, ainda não os tem, tá? As áreas complexas dos sistemas associativos demora cerca de 8 anos para alcançar essa mielinização completa, tá? Então, vai de 7 a 8 anos para realmente o sistema nervoso mielinizar, os potenciais de ações formar os trajetos realmente, tá? Está tudo ok para esses sistemas todos associativos de sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tá? E aí, para tudo alcançar o total efeito, total sintonia e harmonia, tá? Então, de 7 a 8 anos, eles vão alcançar a mielinização completa, tá? Então, à medida que a exploração do meio vai sendo expandida, a motricidade vai se tornando cada vez mais dependente da consciência, tá? Então, à medida que eu tenho riqueza em ato exploratório, né? À medida que eu preciso dessa motricidade para explorar, né? Isso vai se tornando cada vez mais o quê? Consciente, cada vez mais voluntário, tá? E não só um processo de reflexo. Então, toda vez que eu falo de movimento reflexo, o que é isso? É um amadurecimento para mim conseguir o quê? O movimento voluntário, tá? Então, o grande objetivo do sistema nervoso central é deixar de ser reflexo para se tornar voluntário. Mas, para isso, eu preciso passar, né, de forma de desenvolvimento, tá? Para mim conseguir todas as riquezas, para mim estar com esse sistema ativo, mielinizado, tá? Então, para isso, depois do reflexo, eu preciso alcançar esse movimento e ele tem que ser totalmente o quê? Voluntário, tá? Não se esqueçam isso. Primeiro reflexo, depois voluntário ou consciente. E quando a gente se fala em movimento motor em si, né? Então, o desenvolvimento motor, o movimento motor, a gente pode dizer o quê? Que utilizamos o termo desenvolvimento motor para nos referir ao desenvolvimento das capacidades motoras, tá? Capacidades motoras. Então, o que é uma capacidade motora,
né? A gente fala de capacidade motora, o que o meu bebê é capaz de fazer a respeito de motor, né? Então, a gente vai observar o quê? Que se refere ao processo de mudanças no movimento contínuo, tá? E ele está relacionado o quê? À idade, tá? Então, o desenvolvimento motor, ele está relacionado à idade. Então, lembra que a gente viu na última aula que o bebê, a partir de 3 meses, ele começa a fazer o quê? Extensão cervical, né? Extensão cervical, 3 meses. Então, sei que um bebê de 3 meses, ele vai apresentar como desenvolvimento motor a extensão cervical do pescoço, da cabeça, tá? Extensão cervical. E aí, o que a gente observa? Vai segurar o pescoço. O que a gente observa? Com 6 meses, né? Então, o bebê já tem 6 meses. O que ele vai apresentar desenvolvimento motor, né? Então, ele vai sentar sem apoio, certo? Mas 6 meses ele começa a sentar com apoio, mas com equilíbrio só para frente, tá? Então, a gente tem que lembrar que o desenvolvimento motor, tá? É um processo de movimento mesmo, mas ele sempre está relacionado à idade, certo? E aí, o que a gente observa? Esse processo de mudança de movimento contínuo relacionado à idade, bem como as interações das restrições, né? Ou fatores no indivíduo, no ambiente e nas tarefas que induzem tais mudanças, tá? Então, para ele ter adquirido o desenvolvimento motor, que está relacionado à idade, ele precisou fazer o quê? Interações com quem? Interações ou restrições com indivíduos, interações ou restrições no ambiente, tá? E as tarefas que vão induzir tais mudanças. Então, por exemplo, eu sei que o bebezinho de 3 meses ele tem que segurar o pescoço, mas é obrigatório que todo bebê de 3 meses vai segurar o pescoço com 3 meses? Não, pode ser que ele não adquiriu o desenvolvimento motor. Por quê? Ele não foi estimulado a ficar de prono, tá? Ele nunca ficou de prono. Como que ele vai ter firmeza para segurar o pescoço se nunca foi treinado a ficar de prono, tá? Então, se colocar ele de prono, primeira vez que coloca ele de prono, mesmo ele treina 3 meses, ele não vai ter extensão cervical, porque ele nunca vivenciou aquela posição e ele não treinou, não adquiriu força daquela musculatura, entenderam? Então, o desenvolvimento motor, ele vai depender sim da idade, mas ele vai depender das interações que foram feitas até então para esse indivíduo adquirir esse desenvolvimento motor, tá bom? E a aprendizagem motora, né? O desenvolvimento motor depende da idade e a aprendizagem motora depende da idade, né? A gente vai ver que não depende da idade, né? Então, a aprendizagem motora vai se referir às alterações no movimento relativamente permanentes, mais relacionados à experiência ou à prática e não à idade. Voltando para andar de bicicleta, vocês acham que andar de bicicleta é um desenvolvimento motor ou é uma aprendizagem motora? Né? Então, se a gente for observar, andar de bicicleta, eu posso ter 60 anos, se eu nunca andei de bicicleta, eu não aprendi a andar de bicicleta, né? Nadar. Eu posso ter 36 anos, que se eu não entrei numa piscina, não sei nadar. Porque eu não obtive o quê? A aprendizagem motora. Então, ela não depende da idade, tá? Ela não depende da idade. E sim as alterações do movimento que eu tive, os ganhos, né? Se a gente for observar, vai se referir aos ganhos relativamente permanentes em habilidade motora, né? Associado o quê? A prática e experiência, tá? Então, se eu tenho 36 anos, nunca entrei numa piscina, me jogar lá, vocês acham que eu vou saber nadar? Não, eu já deveria saber. Mas como eu nunca vivenciei aquilo, eu não aprendi o ato, né? Eu não aprendi o movimento. Eu não vou saber nadar. Então, não tem nada a ver, a aprendizagem motor não tem nada a ver com a idade, independente do desenvolvimento motor, certo? Que a gente tem que segurar a cabeça com 3 meses, ok? Então, a aprendizagem motora não está relacionada à idade, está relacionada àquela prática ou experiência do ato. Repetir, 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 tá? Então, é isso. E o controle motor, né? Então, eu posso ter desenvolvimento motor, eu posso ter aprendizagem motora. E eu vou ter controle motor dos meus atos, né? Então, isso depende. 10 minutos.
Então, isso depende. Então, o controle motor vai se referir ao controle do sistema nervoso e dos músculos, que vão permitir movimentos habilidosos e coordenados, tá? Então, essa compreensão sobre o sistema nervoso e a capacidade de movimento vão se alterar com a idade. Aumenta o nosso conhecimento sobre o controle motor e, desse modo, percebemos agora uma sobreposição da pesquisa em desenvolvimento e controle motor. Então, sei que o controle motor depende de uma integridade de quem? Integridade do sistema nervoso central, tá? Eu posso treinar até pinça, se meu controle, meu sistema nervoso não tiver o equilíbrio das substâncias, lembra da substância da dopamina, tá? Da substância branca, todo aquele controle lá de região de sistema piramidal, de sistema extrapiramidal, se ele não tiver esse equilíbrio, se ele não tiver todos funcionantes, eu posso treinar. Se não tiver funcionante, eu não vou conseguir ter controle motor para mim fazer isso aqui, ó, pinça, tá? A gente sabe que a coordenação em pinça é um dos movimentos mais difíceis, tá? E para isso precisa de total mielinização, precisa de desenvolvimento motor, precisa de aprendizagem motora e precisa de controle motor. Então, para mim fazer isso aqui, ó, eu preciso dos 3 atuantes: desenvolvimento motor, idade, aprendizagem motora, treinar, e preciso do controle motor, certo? Preciso dos 3. Então, eu sei que o controle motor é um estudo dos aspectos neurais, físicos e comportamentais do movimento, tá? Então, é como esse comportamento do movimento vai estar atuando, tá? Então, eu posso fazer a pinça, eu posso treinar, eu posso ter a idade correta, mas se eu não tiver um sistema nervoso central atuante, piramidal e extrapiramidal controlados, equilibrados, eu não consigo ter total destreza para fazer o movimento de pinça, tá? E aí a gente fala que é um controle motor. Precisa do sistema nervoso íntegro. Então tá, então eu sei que o controle motor ele vai depender do sistema nervoso íntegro, tá? Então a gente está estudando o sistema psicomotor e a gente está estudando um fator que interfere muito no desenvolvimento psicomotor, que seria a tonicidade, tá? O tônus muscular. Se eu mostrar essa fotinha aqui primeiro para vocês, ó, desse menininho aqui, ó, por que será que ele tá assim? Tá vendo? Ele tá no ambiente aquático, mas olha a perninha dele esticada, né? Vou voltar para vocês, só para vocês entenderem o que seria esse tônus. Tá vendo? Ele não tem controle dos movimentos antigravitacionais, tá? Ele não consegue fazer a flexão de cotovelo, tá vendo que ele tá rígido, tá espástico, tá? Então, vocês acham que essa criança, ele vai ter a mesma habilidade motora, o mesmo desenvolvimento psicomotor que uma criança que o tônus tá normal, né? Vocês acham que o tônus vai interferir no desenvolvimento motor? No desenvolvimento que depende da idade? Acho que sim, professora, tá? Vai interferir na aprendizagem motora? Pensa como que ele vai ter vivência com objetos, como que ele vai ter vivência com textura nessa posição aqui? Muito difícil, né? Muito difícil. E o controle motor dele? Todo bagunçado, né? Então, é músculo pedindo para ser ativado, é antagonista e agonista sendo ativado juntamente, tá? Então, a gente vai ver que o tônus, ele tem total interferência no meu desenvolvimento psicomotor, tá? E para me entender de tônus, eu preciso voltar lá no meu fuso muscular. Então, vamos lá. Plique, plique, plique. Upi, tô voltando para trás. Tô. Então tá, antes de falar de tônus muscular, eu preciso entender um pouquinho de fuso muscular, tá? Então, o que seria esse fuso muscular e esse órgão tendinoso de Golgi, certo? Vocês lembram que a gente falou na última aula? Não falou, só citei de fuso muscular.
Então, o fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi são receptores, são sensoriais, receptores sensoriais proprioceptivos. Eles vão me informar a posição do meu músculo, tá? Eles vão me informar quanto à posição, quanto ao estiramento, quanto ao nível de contração muscular, tá? Eles são receptores bem pequenos. O fuso muscular está localizado lá no ventre muscular, então todo músculo esquelético tem fuso muscular, certo? Independente do tamanho, certo? E órgão tendinoso de Golgi. Só que o órgão tendinoso de Golgi está localizado no tendão. Ele é para proteger o tendão, tá? Mas vamos voltar para fuso muscular. Então, quando a gente fala de fuso muscular, o que a gente observa? Lembra que eu falei que ele é um receptor proprioceptivo, né? Se a gente for pensar o que é essa propriocepção, é saber como que tá por exemplo, proprioceptores vão me informar o quê? A posição da minha cabeça no espaço, o grau de contração muscular, tá? O equilíbrio, certo? Por exemplo, quando a gente lesa muito, faz muito entorse de tornozelo, o que a gente perde? Né? A gente pode perder força muscular, a gente pode perder equilíbrio, a gente pode perder propriocepção. E cada vez que eu não trato proprioceptores, eu não treino, faço esse treino proprioceptivo, cada vez esse entorse pode ficar mais grave. Por quê? Proprioceptor é a hora que eu vou começar a torcer meu pé, ele manda mensagem pro meu cérebro e fala, opa, não torce, e volta à posição que estava antes, tá? Mas como eu vou tendo lesões, microlesões de entorses, esses proprioceptores também vão sendo lesados, certo? Então vamos voltar aqui para o fuso muscular. Então o controle adequado da função muscular vai requerer não apenas a excitação dos músculos pelos neurônios motores anteriores à medula espinhal, lembra? Quando a gente fala de neurônio motor anterior, a gente está falando de musculatura eferente, tá? Mas também do feedback contínuo da informação sensorial de que cada músculo vai passar para a medula. E quem vai fazer isso é o fuso, né? Então ele vai mandar contração muscular, ele vai coordenar essa contração muscular, mas ele vai mandar também como que esse músculo está de contração mantida ou não para o sistema nervoso central. Então, ele tem essas duas funções, eferente e aferente, certo? Ele vai indicar o estado funcional do músculo a cada instante, né? Então, ó, o músculo, tô fazendo um exercício, ó, o meu bíceps contraído, tá contraído, tô contraído. Relaxa o bíceps, tá? Ou então, ó, o bíceps alongou demais, contrai bíceps, tá? Então, ele vai gerar todas essas informações sensoriais de como que essa musculatura tá, certo? Qual a tensão instantânea, né? Se tá gerando muita tensão, o alongamento tá muito intenso, o tendão tá recebendo uma carga muito grande, né? Qual a velocidade e variação do comprimento ou tensão muscular, certo? Para fornecer essas informações, os músculos e seus tendões são supridos abundantemente de dois tipos especiais de receptores, o fuso muscular e o OTG. Agora, vou parar um pouquinho para a gente respirar, porque o meu tempo acabou, e já mando outro link para vocês, certo? Fiquem aí que nós já voltamos.